Paz, igreja. Amém. Convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir no Salmo de número 133. Salmos 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Você está num ambiente onde há unidade, onde há comunhão. Olha para essa pessoa que está do seu lado. É seu irmão, é sua irmã. Amém? Dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ela. Diga assim: como é bom estar na casa do Pai com você. Você está na casa do Pai, amém? E aqui há algo diferente, porque quando nós nos unimos como família, como corpo de Cristo, o Senhor ordena a bênção da vida eternamente. Há uma bênção especial sobre as nossas vidas neste lugar. Amém? Eu convido você nesse momento, nesse lugar tão especial, a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos em sinal de rendição à presença do Senhor aqui e começar nesse momento a dizer palavras de adoração ao Pai, consagrando o seu culto. Muitas vezes a gente vem com expectativas de receber algo. A palavra já declarou que há uma bênção sendo derramada sobre nós. Mas o Senhor também tem expectativas a nosso respeito nessa noite. O Senhor espera receber a nossa adoração, o nosso louvor. Por isso, abre os teus lábios e diga para Ele algo especial. O que você trouxe para o Senhor nessa noite? Você trouxe honra? Você trouxe glória? Você trouxe louvor? Você trouxe gratidão? Apresente isso ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. E te louvamos pela vida de cada irmão que está aqui também. Senhor, eu te louvo ainda pela vida daqueles que vão nos ver, Senhor, nos acompanhar pela transmissão, aonde o Senhor nos levar, Senhor, nessa terra. Que essa pessoa, Pai, seja também alcançada por essa bênção. Que a gratidão por essa vida, Senhor, também esteja diante do teu altar. Eu te louvo porque o Senhor nos deu um dia onde podemos estar com as nossas famílias, mas nesta noite, neste momento, o Senhor nos trouxe à tua casa. E, Senhor, nós estamos no melhor lugar. Nós estamos, Senhor, na tua casa. Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. E enquanto te adoramos, Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça neste lugar. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração. Nos dá entendimento a respeito daquilo que tu queres nessa noite de nós. E abre, Senhor, os céus sobre este lugar, derramando a sua graça e o seu poder. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos o mais alto que você puder. Aplauda Ele, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Te adoramos, Senhor. Queremos nos alegrar, Senhor, na tua presença. Aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, Pede pra Ele. abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu
os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando da luz da sua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declaramos que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Declaramos que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Declare que Ele é santo. Santo, santo, santo. Declaramos a tua santidade, Santo, Senhor, santo, aqui na terra, como ela é declarada no céu. Te pedimos, Senhor, nos toca com essa santidade. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. 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 Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Só igreja. Quero te ver. Declare. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Nós queremos te ver, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, Pai, porque nós nos rasgamos nesta noite. Rasgamos, Senhor, o nosso interior, o nosso coração,
porque queremos a Tua glória, Pai. Queremos a Tua presença em nós. Você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar e começar a dizer ao Senhor: rasga, Senhor, o nosso coração. Nós temos fome e sede por Ti, pela Tua presença. Temos fome e sede pela glória. Aleluia, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença vem, Senhor, vem, Jesus, vem sobre nós, Senhor. Se rasgue na presença dEle nesta noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Diga aí: se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
nessa hora erguer as suas mãos aí no seu lugar, começar a clamar a Deus por esta glória, porque a presença dEle traz cura sobre nós, a glória dEle traz o refrigério para a sua alma, traz a libertação. Diga a Ele, eu clamo, Senhor, nesta noite pela Tua glória, nós clamamos pela Tua presença, Pai. Vem glória, vem, 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 vem. No Santo dos Santos, em outro lugar. Diga isso a Ele. Não sabemos mais viver, Senhor, sem a Tua presença, Pai. Clamamos, mas pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, declare quem já pisou. No Santo dos Santos, diga isso a Ele em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Não estamos aqui apenas para ouvir Tua voz, mas para nos entregarmos diante de Ti mais uma vez. Queremos nos derramar na Tua presença, Pai. Declarar o quanto Te amamos. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou novo. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor
Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por Tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. És famoso. me derramar. Dizer que te amo, Adora, igreja. me derramar. Declara isso nessa noite em nome de Jesus. Dizer que te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso, me derramar. Dizer que te amo, Me derramar. dizer que te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso. 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 Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus formoso. Tu és o Deus a que adoramos. Tu és o Deus que nos entregamos. Receba a nossa adoração. Receba a nossa adoração, ó Pai. Pai, pela sua palavra, basta somente uma palavra tua, Senhor, para tudo se transformar. Te adoramos, Senhor. Início eras a palavra, com Deus. E o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! Sim, Deus. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de
Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. No mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-me, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Na morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é,
Maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus, quem é aquele que vem matando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda bem forte. Aplauda o Rei, aplauda o Rei. Poderoso esse nome é. Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos ler 2 Coríntios 9, 6. Diz assim o texto: semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, também colherá farturamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, que em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então o Senhor ama aquele quem dá com alegria. Amém? Então é o tempo que nós vamos agora ofertar ao Senhor. Temos aí os envelopes, vocês fiquem à vontade, o QR Code, quem preferir. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, que o Senhor tem suprido, Senhor, a nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, a nossa oferta, Senhor, os nossos dízimos, Senhor, ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça suprir, que o Senhor supra, Senhor, todas as necessidades do Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Seja de pé, tenha liberdade. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem, Jesus, vem, vem, vem e toma o teu lugar. Vem, Jesus, vem, 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 vem dançar, orar. Corações apaixonados
corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu ouço o som da minha noiva, eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Estou aqui, vim tomar o meu lugar. Estou aqui, vim dançar. Estou aqui, vim tomar o meu lugar. Aleluia, te exaltamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós. Senhor, nós te exaltamos. Exaltamos o seu nome, Pai, nós engrandecemos o Senhor e nós dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo, que tu continues neste lugar, que a tua graça, a tua unção, ela seja liberada, Senhor, sobre cada vida, sobre cada pessoa nessa noite, que um novo óleo, uma nova unção seja derramado sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir o que os céus está falando. Nós queremos, Senhor, nos alinhar à tua vontade, Pai. No nome de Jesus, exaltamos o seu nome. Glória a Deus, aleluia. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. E é neste lugar que nós queremos estar todos os dias da nossa vida. Nós estamos treinando, né? Para onde nós iremos? Adorá-lo, estar com Ele todos os dias, amém? Aqui é só um treinamento do lugar para onde nós iremos, amém? Eu gostaria de ler com os irmãos. Hoje eu não vou pregar sobre Mateus. Falei que eu estou pregando muito sobre Mateus, né? Mas hoje nós vamos começar lá no princípio de todas as coisas. Então nós vamos no livro de Gênesis, Gênesis 4, a partir do verso 3. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor sempre faz nos voltar ao princípio de todas as coisas para que nós possamos sempre aprender algo com Ele. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-se o semblante. E então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre esses dois irmãos,
filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, criados juntos, da mesma maneira, com os mesmos ensinamentos, com as mesmas instruções, criados por Adão e Eva. E quando nós sabemos que Adão e Eva, mesmo que eles haviam pecado, quando eles já estavam fora do paraíso, eles já haviam vivido muito tempo com Deus. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava eles. Então todos os dias Deus estava ali visitando. Eles tinham uma comunhão com Deus. E esses pais ensinaram aos seus filhos os ensinamentos corretos de como as coisas deveriam ser feitas. Ambos tiveram o mesmo ensinamento. Mas esses dois filhos, criados da mesma maneira e da mesma forma, porém havia motivações diferentes no coração deles, né? E um dia eles foram fazer uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Caim levou dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E Abel levou as primícias do seu rebanho. Ele levou o que ele tinha de melhor. E a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel, porém da oferta de Caim, Deus não se agradou. Quando nós olhamos lá no livro de Hebreus 11:4, está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda se fala dele. E essa oferta, ela ficou na história, ainda que a Bíblia não tenha muitos relatos sobre ela, mas nós vamos encontrar em alguns lugares falando sobre Abel, sobre a fé dele, sobre essa oferta que ele fez e que agradou ao Senhor. E a Bíblia diz que Caim entristeceu o seu coração e que o seu semblante mudou. Quando ele vê que a sua oferta não é recebida pelo Senhor, mas que a oferta de Abel é recebida, ali causa no coração dele uma tristeza, e a Bíblia diz que o seu rosto, o seu semblante descaiu. E Deus pergunta para ele: Caim, por que você está assim? Com o seu semblante descaído, porque você está bravo, porque você está carrancudo? E Deus fala para ele: se você fizer o correto, é claro que eu vou receber. É claro que você vai ser enaltecido. É claro que você vai receber aquilo que você quer. Mas a motivação de Caim, ela não era correta. Deus disse para Caim: cuidado, porque o pecado, ele bate na sua porta e cabe a você dominá-lo, ou não. E a Bíblia diz que ele não dominou aquele pecado, ele não dominou aquele espírito que tomou conta dele, aquele espírito que estava sobre a vida dele. E que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos dominar esses espíritos malignos que nos cercam, que muitas vezes quer roubar aquilo que Deus tem para nós, quer nos tirar do lugar aonde nós estamos posicionados e sentados em Cristo, quer nos tirar daquele lugar que Deus tem para mim e para você. E muitas vezes nós deixamos esses espíritos malignos entrar dentro de nós e a fazer aquilo que é errado, porque fazer o certo ou o errado depende de mim e depende de você. Nós temos o livre-arbítrio e nós também precisamos ter domínio sobre a nossa vida, domínio sobre aquilo que nós fazemos. Lá no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então o inimigo, ele fica todo o tempo ao nosso derredor,
querendo nos destruir, esperando nós abrirmos uma porta para ele nos atacar. E quando nós abrimos essa porta, porque o ataque ele só vem de fora, ele só pode vir de fora quando nós abrimos uma porta para essa flecha entrar. Então nós precisamos estar vigilantes e alertas, pois o diabo ele está faminto, procurando alguém que ele possa pegar, alguém que ele possa tragar, alguém que ele possa destruir, porque esse é o desejo dele, nos destruir, nos tirar desse lugar aonde Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para nós. E quando nós olhamos para Caim, Caim não vigiou, porque ele entrou pelo caminho do mal, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quantas vezes nós também não temos vigiado, e nós deixamos que o inimigo entre, nós abrimos a porta para ele, e muitas vezes nós temos caminhado nesse caminho que nos leva ao pecado e nos leva à morte espiritual, em algumas vezes até a física. Mas nós entramos em tantos caminhos que tem nos tirado da presença do Senhor e tem nos levado para uma morte espiritual. E todas as vezes que o homem peca, ele quer fugir da presença de Deus. Ele quer se esconder de Deus, achando que Deus não sabe, que Deus não enxerga. Nós, como seres humanos, nós às vezes não vemos. As pessoas podem esconder de nós, mas de Deus nada fica oculto aos olhos de Deus. E às vezes nós achamos que nós podemos esconder dele, mas Deus sabe de todas as coisas. E quando nós fugimos, é porque nós temos a consciência daquilo que nós fazemos de errado. E aí nós fugimos da presença do Senhor. E nós não só fugimos, mas quando nós pecamos, existe uma separação. A Bíblia diz que há uma separação entre eu e Deus, quando nós pecamos e nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor. Há uma separação. Então nós precisamos confessar o nosso pecado, ter a consciência de o que nós fizemos e confessá-los. E nós vamos ver duas pessoas aqui que se esconderam da presença do Senhor quando pecaram. Uma está lá no livro de Gênesis mesmo, Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós temos uma tendência a fugir daquilo que nós fazemos. Nós vemos aqui Adão fugindo do que ele fez, não assumindo a sua responsabilidade, jogando para Eva e Eva jogando para a serpente. Mas lá em Gênesis 4:9, onde nós acabamos de ler, também vai dizer: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ele também fugiu. Todas as vezes que nós pecamos, nós fugimos da presença do Senhor. Em ambos os casos, quando eles foram interrogados, eles procuraram esconder a sua própria responsabilidade. Às vezes nós temos sérios problemas com o confronto. Nós temos sérios problemas em assumir a nossa responsabilidade. E quando nós sabemos que nós erramos e que nós vamos ser confrontados, muitas vezes é mais fácil fugir, se esconder ou colocar a culpa em alguém por as nossas ações, por aquilo que nós fizemos. E quantas vezes nós estamos fugindo daquilo que nós estamos fazendo? Porque nós não queremos ser confrontados. Mas eu quero te dizer
que o confronto ele não é para nos humilhar, ele não é para acabar conosco, mas o confronto é para trazer cura e libertação sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós somos confrontados pelo Senhor, Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele quer nos realinhar novamente, nos trazer novamente no lugar que Ele tem para nós, porque nós facilmente temos a facilidade de sair da presença do Senhor, de sair do lugar aonde o Senhor tem nos colocado. E é muito fácil. É uma atitude errada que nós tomamos, nós nos desalinhamos. Só que muitas vezes nós estamos com o nosso coração tão cheio de tantas coisas que nós não queremos ser confrontados. Porque nós achamos que nós estamos certos e corretos naquilo que nós fazemos. Caim matou Abel. Caim também já morreu. Porém, esse espírito de Caim, esse espírito que havia sobre a vida dele, ele tem manifestado no coração de muitas pessoas hoje. Pessoas movidas pelos ciúmes, pela inveja. E quantos de nós já fomos flechados por esse espírito maligno? Quantos de nós já recebemos uma flechada no nosso coração? Só que muitas vezes está em mim, você, decidir o que nós vamos fazer com ele. Nós não temos como impedir essa flecha, mas nós temos como impedir que ela gere algo dentro de nós. Que isso vire um ninho na nossa cabeça e que nós saiamos do lugar onde o Senhor tem para nós. E às vezes esse sentimento, ele vem nas nossas vidas e ele começa a fazer um arraso. Quantas pessoas estão vivendo debaixo desse espírito que havia sobre o Caim? Porque ele não dominou esse espírito. Quantas vezes nós não estamos dominando esse espírito e estamos deixando entrar raiva, ódio, inveja, vingança no nosso coração? Quanta justiça própria. Quantas vezes nós entramos num lugar de autocomiseração, de rejeição, e deixamos essas coisas entrar dentro do nosso coração, e aí nós tomamos atitudes segundo os nossos sentimentos e fazemos as coisas erradas. E no final isso é doloroso, porque normalmente nós vamos tomar a decisão errada, porque normalmente nós vamos agir com as nossas emoções. Nós não vamos agir com a justiça de Deus, nós não vamos agir segundo o que é correto, mas nós vamos agir segundo aquilo que nós estamos sentindo. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas ele estava oferecendo a Caim uma chance de fazer melhor. Deus estava ensinando a Caim o caminho correto, mas Caim, ao invés de aceitar o conselho de Deus, ele ficou com raiva de Abel. Ele teve ódio de Abel. Ele não entendeu que Deus rejeitou a sua oferta por conta da sua atitude e da sua motivação. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. E às vezes nós não chegamos em alguns lugares porque nós estamos com as nossas motivações erradas. E o que estamos fazendo não está subindo como um cheiro agradável ao Senhor. Caim vai lá e oferece uma oferta ao Senhor, e o Senhor não recebe por conta do coração e das motivações dele. E às vezes nós estamos fazendo tantas coisas com as nossas motivações erradas, e isso não tem subido como cheiro agradável às narinas do Senhor. Às vezes tem causado um cheiro mau, desagradável, tem causado um fedor nas narinas do Senhor, por aquilo que nós estamos fazendo e pelas atitudes que nós estamos tomando. Caim, ele quis culpar Abel pelo seu fracasso. Abel não tinha culpa do que estava acontecendo. E quantas pessoas têm agido como Caim, debaixo desse espírito, querem culpar as pessoas pelo fracasso dela?
pelas frustrações, pelas decepções, por aquilo que ela não conseguiu conquistar. E às vezes ela olha para aquilo que a outra pessoa conquistou e ela fica irritada. E às vezes ela fica irritada por aquilo que a pessoa tem e ela não tem. Porque normalmente ela gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Todo sentimento de ciúmes e inveja que é causado dentro de nós são pelas nossas frustrações e decepções. Por aquilo que nós não conseguimos ter, aonde nós não conseguimos chegar e as coisas que nós não conseguimos alcançar. E quando nós somos flechados por esse espírito e que nós não levamos ele aos pés do Senhor, o nosso coração fica ciumento e invejoso. Mas nós precisamos levar as nossas frustrações e as nossas decepções aos pés do Senhor, para que esse espírito maligno não entre dentro de nós. E às vezes a pessoa começa a olhar para outra pessoa e ela começa a pensar: mas eu gostaria de ter o casamento daquela pessoa. Eu gostaria de ter a família daquela pessoa. Eu queria ter um casamento igual. Eu queria ter uma família igual. Eu queria ter uma empresa igual. Eu queria ter o dinheiro que aquela pessoa tem. Porque ela acha, às vezes, que a outra pessoa, ela começa a ficar frustrada porque ela acha que a pessoa é mais bonita que ela, porque a pessoa é mais inteligente, porque ela tem o cabelo mais bonito, porque ela tem um corpo mais bonito, porque ela é mais amada, porque as pessoas falam bem dela e não falam um exemplo de mim. E aí isso vai entrando dentro do coração. E quantas vezes nós temos deixado esse espírito de raiva, ciúmes e ódio entrar dentro de nós, deixando o nosso coração amargurado. E ao invés de nós termos o fruto do Espírito, nós estamos cheios das obras da carne. Cheio de ciúmes, inveja, raiva. Está tudo escrito lá no livro de Gálatas 5. Não anotei aqui para falar. As obras da carne. E nós estamos nos enchendo disso. Nós não estamos produzindo o fruto do Espírito, mas nós estamos produzindo obras da carne, que é inimiga de Deus. E nós precisamos dominar esse espírito para não fazermos como Caim fez. Por que Caim matou Abel? Ele matou porque ele achava que Abel era culpado pelo fracasso dele. Que se Abel não tivesse feito uma coisa tão boa, ele também teria sido aceito. Mas Abel, ele não fez o melhor para irritar Caim. Abel fez o melhor porque ele entendeu que para Deus precisa ser o melhor. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. A Bíblia diz que Abel deu o melhor, ele deu as primícias, ele deu a primeira parte. Lá no verso 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. A Bíblia diz que ele trouxe o melhor. Ele trouxe o primeiro. Ele trouxe das primícias. E o que é uma primícia? É a melhor oferta. É a primeira. É a primeira que chega nas minhas mãos. Eu entrego para Deus como reconhecimento de que tudo vem dele. Historicamente, as primícias, elas eram entregues através de frutos ou animais nascidos. O primeiro lucro, ou a primeira primícia, o primeiro animal que nascesse, o primeiro fruto que ele escolhesse, era entregue para o Senhor. Então, na primeira colheita, era entregue para o Senhor, dizendo que tudo vem do Senhor. Então, a prática das primícias, ela é um ato de gratidão e de fé
demonstrando que Deus é a prioridade na nossa vida e que nós confiamos nele. E foi isso que Abel fez. Abel foi lá e pegou o seu melhor novilho. Ele pegou a sua melhor oferta e sacrificou ao Senhor. Abel, ele não fez o melhor para competir com Caim. Ele fez o melhor porque estava dentro dele, porque havia uma essência dentro dele de colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele entregou aquilo que tinha valor, aquele que tinha o melhor valor dele, ele entregou para o Senhor. Ele não escolheu um novilho defeituoso, feio, da perna quebrada, de qualquer jeito. Ele pegou o melhor. Ele não pensou, vai sacrificar mesmo, vai queimar, pode ser qualquer um. Não. Assim como ele aprendeu, ele deu o melhor. E às vezes a gente quer fazer isso, né? Pegar o resto e entregar para Deus. Olha, Senhor, estou tão cansado, trabalhei o dia inteiro. Hoje não deu tempo nem de orar, nem consegui ler a Bíblia, mas eu sei de todas as notícias nas redes sociais. Eu sei de tudo que está acontecendo. Hoje eu tive tempo, eu não tive tempo para orar, não tive tempo para buscar, mas eu tive tempo para jogar bola, para ir pescar. Eu tive tempo para ir na academia, para tomar um café com a minha amiga. Conversei horas com a minha amiga pelo WhatsApp. Mas a hora passou, Senhor, eu nem tive tempo. Aí na hora de deitar, que a gente faz, Senhor, obrigado por essa noite. Olha quando fala, porque senão deita lá e já dorme. Será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus? Será que Ele tem sido o primeiro nas nossas vidas? Que tipo de intimidade nós estamos gerando com o Senhor? O que nós estamos entregando para o Senhor? E quando nós fracassamos, nós queremos culpar alguém. Alguém tem culpa. Porque eu não tenho intimidade com Deus, porque eu não coloco Ele em primeiro lugar, mas eu preciso colocar a culpa em alguém. E aí nós nos sentimos inferiores e achamos que a culpa é do outro. Porque ele faz demais, porque não precisa de tudo isso, e nós começamos a colocar defeito no outro, porque muitas vezes nós queremos estar no lugar do outro, nós queremos receber a honra que o outro está recebendo, e às vezes nós somos movidos por esse sentimento e por esse espírito maligno que havia sobre a vida de Caim. Esse sentimento de ciúmes, de raiva das pessoas que fazem melhor do que nós. E as pessoas que têm esse espírito de Caim, elas não suportam as pessoas que parecem com Abel, que tem esse espírito de Abel sobre a vida dela. E ela quer matar e destruir. E ela quer tirar do caminho dela. Porque quem é parecido com Abel, agrada a Deus. Quem é parecido com Abel, coloca Deus em primeiro lugar. E faz o melhor para ele. Então o espírito de Caim, ele não suporta pessoas que têm espírito de Abel. Ela não suporta a voz, ela não suporta a presença, ela não suporta a aparência, a alegria da pessoa, ela não suporta as conquistas das pessoas. Quando a pessoa conquista algo, ela fica furiosa e ela começa a desdenhar aquilo que a pessoa conseguiu. Porque o desejo dela é estar naquele lugar. O desejo dela é adquirir aquilo. O desejo dela é fazer aquilo que a pessoa está fazendo. E às vezes as pessoas usam até alguns termos estranhos, né? Mas se Deus mandasse, eu também faria. Ai, Deus fez, ai, Deus usou a pessoa. Ai, mas se Deus mandasse eu fazer, eu também faria. Mas Deus mandou todo mundo fazer. Só que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, pessoas movidas por esse espírito, se pudesse matar, mataria. Mas como não pode matar, elas atacam com palavras, com críticas, ofendem, humilham, levantam calúnia,
manipulam pessoas contra outra, às vezes tentam acabar com a reputação da outra pessoa, que faz melhor que ela, movidos por inveja e ciúmes. Então nós precisamos entender que sempre e na nossa vida inteira nós vamos encontrar pessoas como Abel na nossa vida. Sempre nós vamos encontrar alguém que faz melhor que nós. Sempre. Você pode fazer muito bem, você pode ser excelente, você pode dar o seu melhor. Mas em alguns momentos você vai ver que tem pessoas melhores que você. E quando nós conseguimos olhar isso e entender que nós somos um corpo bem ajustado, que todo mundo é importante, o dedo, o pé, a mão, a cabeça, a orelha, o ouvido, cada um tem a sua função, nós vamos entender quem nós somos em Cristo, porque nós temos uma identidade, nós somos filhos do Senhor, e o Senhor nos colocou aqui, cada um com um propósito, cada um com um objetivo, e nós precisamos descobrir para aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor tem para nós, e deixar e repreender esse espírito maligno que tem nos rondado todo dia. Então sempre nós vamos encontrar pessoas que têm dons, às vezes melhores do que o que nós temos, e às vezes nós temos o nosso e queremos o do outro, talentos melhores que o nosso, mas isso não nos desvaloriza, isso não nos diminui. Não importa se a pessoa tem um dom melhor que o seu, não importa se a pessoa tem um estudo melhor que o seu, uma capacidade melhor que o seu, isso não te diminui. Isso não nos diminui quem nós somos. Isso não fala sobre nós, isso não vai nos prender e nos paralisar, mas o que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender com Abel. Precisamos ser humildes e aprender com quem sabe mais que eu e você. Nós precisamos aprender. A Bíblia fala, está cheio de lugares falando que nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Que nós precisamos ter a mansidão de Jesus. E é com Ele que nós precisamos aprender. Caim matou Abel porque ele não ouviu a voz de Deus. Deus deu uma chance para ele de se arrepender. Deus o alertou, mas Caim estava movido pelo sentimento de ciúmes, e ele ignorou a voz de Deus. Deus conhecia a motivação do coração de Caim. Deus conhece a minha e a sua motivação. Então nós precisamos estar alerta e não deixar que esse espírito habite em nós. Nós precisamos expulsá-lo e mandar embora em nome de Jesus. Quando nós percebermos que algo está ali, que nós levamos uma flechada, que eu senti, levar cativos, levar aos pés do Senhor, confessar o nosso pecado, porque isso é pecado, e sermos livres. Nós não estamos livres de levar a flechada, mas cabe a mim e a você decidir o que nós vamos fazer com ela. E Deus ali dá um alerta para Caim: cuidado, o pecado está batendo aí. Mas o que ele fez? Ele ignorou, e ele agiu com as suas emoções. Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós caímos nas ciladas do inimigo. Caim não ouviu a voz de Deus, e ele se tornou um assassino. E quantas vezes nós também nos tornamos assassinos, destruindo, denegrindo as pessoas, porque nós temos ciúmes e inveja. E o pior é que nós não assumimos, porque é feio. Imagine eu, cristão, eu tenho raiva, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja. Não, nós não queremos reconhecer. E assim como Adão, Eva e Caim fugiram, deram uma resposta
para Deus jogando a culpa nos outros, aí nós também queremos fazer isso. Nós não queremos reconhecer que existe um Caim gritando dentro de nós. Mas nesta noite, esse espírito maligno, aonde ele estiver, ele vai gritar. Mas ele vai gritar para sair em nome de Jesus. Que todo espírito maligno, todo espírito de ciúmes, de inveja, de competição, eles vão ter que sair em nome de Jesus. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos ter o espírito de Abel e não o espírito de Caim. E quantas vezes nós matamos as pessoas com palavras, com atos, com atitudes, e nós precisamos estar alertas. Nós não podemos deixar esse espírito habitar dentro de nós. Nós precisamos mandar ele embora da nossa vida. Caim matou seu irmão, porque ele achava que Abel estava no caminho dele. E movido por esse sentimento, ele mata seu irmão. Pessoas movidas por esse sentimento pensam que a outra pessoa está no caminho dela, que a vida dela seria melhor ou mais fácil se a outra não existisse. Aí eu conseguiria estar naquele lugar que eu tanto desejo. Foi assim que Caim agiu. Mas o que Deus falou para Caim? Está lá no verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer o correto, eu vou te aceitar. Eu vou aceitar a tua oferta. Se você fizer o que é correto, eu vou te enaltecer, eu vou fazer aquilo que você quer. Então Deus estava falando para ele: se você fizer da maneira correta, eu vou te receber. Não era sobre Abel, era sobre as motivações do coração de Caim. Abel não tinha culpa de nada. Verso 3 diz: e aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui está falando que ele trouxe uma oferta ao Senhor. Qualquer oferta. Por que nós sabemos que é qualquer oferta? Porque quando fala da oferta de Abel, fala que ele trouxe o melhor. Não fala que Caim trouxe o melhor. Ele trouxe uma oferta. Ele entregou algo para o Senhor. Ele entregou qualquer coisa para o Senhor. E às vezes nós estamos entregando qualquer coisa para o Senhor. Essa semana eu estava aqui na aula do curso de dons. Eu estava falando que se nós viéssemos com uma motivação e uma expectativa diferente na casa do Senhor, nós estaríamos vendo muitos milagres sobrenaturais acontecendo. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas transformadas, porque nós estaríamos com outra motivação. A expectativa do nosso coração seria outra. E é essa expectativa que o Senhor espera que eu e você, todos os dias, nós possamos vir para a casa dele. E é essa expectativa. Hoje o Senhor vai, eu vou na casa do Senhor. Hoje Ele vai transformar a minha família. O Senhor vai me curar, o Senhor vai me restaurar, o Senhor vai me tirar deste lugar, porque hoje o Senhor quer me colocar em outro lugar. Não é mais neste lugar que eu vou ficar. Quando nós começarmos a vir para a casa do Senhor com essa expectativa, nós veremos milagres sobrenaturais acontecendo. Nós veremos o poder sobrenatural do Senhor acontecendo. Mas muitas vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor de qualquer jeito. Eu vou lá. Hoje é domingo, né? Eu não fui a semana inteira. Hoje eu preciso ir, bater o meu cartão. E às vezes a gente vem, a gente está aqui, mas a nossa cabeça está lá fora. Nós estamos preocupados com o que nós vamos comer depois, com o boleto que eu vou pagar amanhã, os problemas que eu tenho que resolver para amanhã. Às vezes doido para saber nosso time que está jogando, se ele ganhou, se ele perdeu. Nós estamos só com o nosso corpo aqui, porque nosso coração não está aqui. E o que nós estamos oferecendo para o Senhor? Será que isso tem agradado o coração do Senhor? Será que isso tem causado paixão e intimidade com o Senhor? E é isso que o Senhor quer ter comigo, com você, intimidade. Ele quer ter
um novo óleo, Ele quer derramar um novo óleo sobre a minha e a sua vida. Ele quer trazer algo novo sobre nós. Mas como que Ele vai derramar? Se nós não temos comunhão com Ele, se nós estamos na casa dEle irreverentes, se nós estamos na casa dEle, mas nós não estamos. E aí nós queremos participar do banquete. Aí nós queremos aquilo que o Senhor tem para derramar. E muitas vezes nós não estamos vivendo o que nós temos para viver, porque nós continuamos no nosso processo. E os nossos processos dependem de nós. E muitas vezes nós ficamos no deserto por anos, porque nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Caim estava ali num processo, e Deus falando para ele, cuidado, cuidado. Mas ele não ouviu Deus. Ele ouviu o coração dele, as vontades dele e aquilo que ele queria fazer. E nós muitas vezes queremos apresentar diante do Senhor também, de qualquer jeito. Às vezes nós fazemos as coisas relaxadamente e queremos que o Senhor aceite. E aí nós criticamos aquele que é zeloso, que faz bem, que faz correto. Criticamos porque daí pensamos assim, olha lá, aquele lá está fazendo, vou ter que fazer, porque senão vão ficar falando que eu sou preguiçoso, que eu não faço, vou fazer, né? Ou às vezes nem faz. Deixa os outros fazer, eu não vou não. Mas depois nós queremos receber a mesma coisa. Nós queremos receber o mesmo galardão. Queremos receber aquilo que Deus está liberando. Queremos a mesma unção, queremos o mesmo óleo, queremos a mesma aceitação, a mesma aprovação. Foi isso que aconteceu com Caim. As motivações do coração dele eram erradas. E quando Deus não aceita, ele fica com raiva do irmão que fez o que era correto, que entregou o melhor para Deus, que fez o melhor. Não era sobre Abel, era sobre o coração de Caim. E o sentimento de Caim estava atrapalhando a vida dele, mas ele não conseguiu entender. E às vezes, alguns sentimentos dentro de nós nos atrapalham de nós vencermos e de nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. E quantas pessoas nós temos visto vivendo esse tipo de sentimento? E esse sentimento, normalmente, ele vem acompanhado de alguns outros. Um deles, sentimento de inferioridade e sentimento de aceitação. Porque a pessoa pensa o seguinte: se ela não estivesse aqui, essa promoção seria minha. Eu não precisaria me dedicar tanto, porque não iriam ver que tem outro melhor. Se ela não estivesse aqui, se ela não estivesse aparecido, aquela pessoa poderia ter sido meu marido, poderia ser minha esposa. Se não fosse ela, eu poderia ter comprado aquela casa, ou eu entraria naquele emprego, ou aquela promoção seria minha. Se eu tivesse o dinheiro que ela tem, as condições que ela tem, ou que ele tem, eu também teria mais tempo para servir a Deus. Não é sobre isso. É sobre as nossas motivações. É sobre o que está aqui. É sobre a nossa essência. Esse é o lugar onde nós colocamos Deus. Os dois filhos, criados pelos mesmos pais, cada um com uma motivação, cada um com um pensamento. Pessoas movidas por esse espírito não admitem o seu fracasso, não entendem que precisa melhorar, e a culpa sempre é dos outros. E aí elas se sentem inferiores e deixa a raiva, o ódio entrar dentro do coração, porque ela não alcança o objetivo. E muitas vezes tenta se livrar da pessoa que está no caminho dela. Assim como Caim. Ele matou Abel, porque ele achou que Abel tinha culpa da oferta dele não ter sido recebida. Isso é muito sério. E às vezes quando nós olhamos, a gente acha que é só um sentimento ali de ciúmes e de inveja e que isso passa.
Olha que isso ocasionou. O primeiro assassinato no mundo aconteceu por um sentimento de ciúmes e de inveja, que até hoje ele caminha aqui e ele quer entrar dentro de nós. Como eu disse no começo, porque Satanás ele fica ao nosso derredor, tentando nos destruir e tentando nos tirar daquele lugar aonde o Senhor tem para nós e no lugar aonde o Senhor nos colocou um dia. Aleluia. E a minha pergunta para você hoje é: qual oferta você tem oferecido ao Senhor? De Abel ou de Caim? O que você tem oferecido ao Senhor? O que você tem entregue ao Senhor? E eu não estou falando sobre dinheiro, não é sobre isso. O que você tem oferecido ao Senhor? Não culpe as pessoas por aquilo que você não conseguiu. Tente de novo. Vai lá, faça melhor. Foi o que Deus falou para Caim. Se você fizer correto, eu vou aceitar. E não é fazer o melhor no sentido de competir, mas é no sentido de você superar você mesma. Reveja as motivações do seu coração. Por que nós fazemos algumas coisas? Nós precisamos aprender com os nossos erros e mudar as nossas atitudes. Eu não sei o que você tem carregado dentro de você. Eu não sei quais as motivações do seu coração. Só o Senhor conhece. Mas se hoje você sentiu que o espírito de Caim tem te atacado, não mate Abel, mas seja como Abel. E talvez você já seja uma pessoa como Abel. Deus já está no primeiro lugar na sua vida em todas as coisas. Você está buscando primeiro o Senhor e o reino dele, todas as coisas, para depois buscar as outras coisas. Talvez isso já aconteça na sua vida. E eu quero te dar um conselho hoje. Ore, guarde a sua vida. Se cubra com o sangue do Senhor. Porque se você é como Abel, muitos Caíns vão se levantar contra você. Mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Aquilo que agrada o Senhor. Porque incomoda as pessoas, que têm espírito de Caim. Não, continue com essa essência. Continue manifestando aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Continue sendo como Abel, que agrada o coração de Deus, não se importando com o que as pessoas vão falar de você ou que vão fazer com você. Continue carregando o Espírito de Deus dentro de você. Mas se você tem carregado o Espírito de Caim dentro de você, hoje é noite de você expulsá-lo, mandar ele embora. E não deixar que ele domine a sua vida. Porque esse Espírito, ele tira a paz, ele tira a alegria, ele entristece, ele faz nos sentir inferior e ele nos diminui. Aprenda com Abel, faça o melhor. Não se importando com as pessoas que estão do seu lado. Deixe que o Espírito Santo te conduza, mostrando este lugar para você. Deus alerta ali Caim, mas ele não tomou cuidado, ele não ouviu a voz de Deus. E ele foi lá e matou o irmão. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós entramos por caminhos errados. Tomamos decisões erradas. Agimos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E isso nos afasta do Senhor. Quando nós ignoramos a voz dele. Quando Deus fala para Adão: Adão, você pode comer de todas as frutas, de todos os frutos do jardim. Mas da árvore que está no meio do jardim,
Não toca nela. Porque no dia que você comer, você morrerá. O que Adão fez? Ele desobedeceu. Ele foi lá e comeu. Não adianta ele jogar a culpa na Eva. Ele quis jogar a culpa na Eva. A mulher que o Senhor me deu. E ela joga na serpente. Mas Deus não falou para Eva. Deus falou para Adão. Foi para ele. E eu não estou falando sobre homem, sobre mulher. Não é sobre isso. A direção foi para ele. E a direção é para mim e para você. Não é jogar a culpa na pessoa que está do seu lado. Não é jogar a culpa das suas dificuldades no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. É nós. Eu preciso assumir o que eu fiz de errado. Caim não assumiu que ele estava ciumento e invejoso. E matou o seu irmão. Ignorando a voz de Deus. Porque ele deixou aquilo gritar dentro dele. Vamos nos colocar em pé. Quando nós ignoramos a voz do Senhor e ouvimos o que está gritando dentro de nós, nós nos perdemos. É tempo de retornar e fazer o que é correto. É tempo de nos voltarmos. Quando nós olhamos os três que não se arrependeram, Caim, Adão, Eva, eles se perderam. Adão e Eva perderam o paraíso. Caim se tornou um assassino. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós saímos da presença do Senhor. Nós nos perdemos. E muitas das vezes nós não conseguimos voltar. E aí as consequências começam a vir. Mas que nessa noite nós possamos colocar os nossos corações diante do Senhor. E pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Que nessa noite nós possamos fazer aqui diante do Senhor, começar a sondar o nosso coração. Você mesmo, sonde o seu coração, porque o Senhor já conhece. O que você tem entregue para o Senhor? Qual a oferta que você tem entregue para o Senhor? O Senhor tem sido o primeiro na sua vida? O que você tem oferecido ao Senhor? Que espírito que tem motivado a sua vida? O espírito de Abel ou o espírito de Caim? É tempo de nós fazermos uma auto-reflexão e nos expormos diante do Senhor. Abrirmos o nosso coração diante do Senhor e deixar que nessa noite Ele nos alinhe, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, santo seja o Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor.
multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família, a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, em meio a multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. Aleluia. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. O Senhor te chama nesta noite para você sentar nessa mesa. O Senhor te chama para você se assentar nessa mesa, porque hoje é dia de cura para o seu coração. O Senhor não quer te expor, mas o Senhor quer curar o seu coração. O Senhor quer tirar todas as feridas da sua alma, tudo aquilo que tem te conduzido para caminhos errantes, que tem te levado para longe da presença dEle. Ele te chama hoje para este lugar, para o lugar da presença, para o lugar onde Ele está, ao lugar onde a presença do Senhor habita, aonde você nunca deveria ter saído. O Senhor te chama para fazer um caminho de retorno, de louvar, de voltar para este lugar, de se arrepender, de confessar os teus pecados. O Senhor te chama para este lugar de restauração. Ele te chama porque Ele quer curar o seu coração, porque Ele quer te levar para um lugar novo. Ele quer te conduzir para os passos verdejantes, para que o rio do Senhor possa fluir do seu interior, que do seu interior possam fluir rios de água viva, que possam fluir da presença do Senhor. O Senhor te chama nessa noite para te levar aos lugares altos. O Senhor me mostra que há muitas pessoas que estão deitadas, que estão adormecidas nas suas camas, mas o Senhor te chama nesta noite para sair deste lugar e se levantar como uma voz profética, como uma voz que resgata, que levanta, que não há tempo mais para nós ficarmos cocheando em dois pensamentos,
mas é tempo de se levantar, é tempo de restaurar o altar, é tempo de restaurar a vida. Não há tempo mais de ouvir a voz de Satanás, de ouvir as vozes que tem estado ao seu redor, mas é tempo de levantar como homens e mulheres de Deus, restaurados pelo poder do Senhor. Racandarabashorecandarabas, Riandarabashorecandarabashereandarabas, Rababaracandarabashorecandarabas, A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Em nome de Jesus, que todo espírito de dormência, que todo espírito de engano, que todo espírito de mentira, eu te amarro agora. Sai em nome de Jesus. Eu declaro libertação, eu declaro vidas restauradas nesta noite, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Toda voz que você tem ouvido, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que cale todas as vozes, mas que você só ouça a voz do Senhor. Senhor, arranca os tampões nesta noite, arranca os tampões dos ouvidos nesta noite. Senhor, arranca toda cegueira espiritual, Pai. Arranca toda cegueira. Senhor, coloca as lentes do Senhor, Pai. Coloca as lentes do Senhor, ó Pai. Senhor, começa a arrancar, começa a sacudir, Senhor, as estruturas, Pai. Em nome de Jesus, todo aquele que está dormindo, levanta agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor te chama. Sai deste lugar, se levanta deste lugar e se posiciona, se assenta com o Senhor nos lugares onde o Senhor tem nos colocado, do lado dele. Aqui tem vinho e pão. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de estupor que tem roubado as mentes, que tem roubado os corações. Eu os amarro agora e eu os mando embora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro os liberto pelo poder do Senhor. Eu declaro restauração sobre as vidas nesta noite, sobre os corações. Em nome de Jesus, eu declaro a mente de Cristo sobre cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus corações curados e restaurados pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Santo és o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós exaltamos o seu nome, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, libertação, porque a tua palavra diz que a libertação é o pão dos filhos, e nós somos filhos do Senhor. E hoje nós tomamos posse, Senhor, dessa libertação sobre as nossas vidas. Que todo espírito de Caim, espíritos malignos das trevas, eu os repreendo, eu os amarro e eu os mando embora em nome de Jesus. Mas eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que nós possamos, cada um de nós, deixar que o Espírito Santo entre dentro do nosso coração, e que o Espírito que havia sobre a vida de Caim, ele se manifeste dentro de nós, e que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de restauração e de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluias, amém, glória a Deus, aleluias. Amém. Palavra que não mexe com teu coração não veio do trono. E eu tenho certeza que essa palavra veio ao encontro de vários corações. Amém? Amém. Queridos, vamos dar alguns recados. Terça-feira é nosso altar de adoração. Você é nosso convidado.
Quem não tem vindo tem perdido, porque tem sido realmente um momento de estarmos na presença dEle. Toda quinta-feira a pastora Tina está fazendo um curso sobre os dons. Nós já estamos indo para o meio do curso. Mas se você ainda não, amém. Venha, você que tem curiosidade, você que quer mergulhar mais, conhecer mais a palavra de Deus, então você é o nosso convidado, amém? Então que você estenda as suas mãos e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja na vida dos seus filhos hoje e para sempre, e diga amém, amém. Aplauda o Senhor, agradeça a Deus por esse dia. Olhe para quem está do teu lado, diz: você tem um sorriso lindo. Amém. Amém, está encerrado em nome de Jesus. Obrigado, visitantes, são sempre bem-vindos, amém.